Pai do Senhor Jesus, todos, né? Glórias a Deus. Estou aqui para deixar uma palavra, né? Para a igreja de Cristo, para a igreja de Deus. Como sempre, né, irmãos? A respeito dos falsos profetas, né? Dos falsos que se dizem homem de Deus, que se titulam, né? Como a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como nós estamos vendo aí, a cada dia, o amor do povo se esfriando para a palavra de Deus. E por esse motivo, irmão, a quantidade de falsos profetas é muito grande, devido ao amor do povo esfriar para a verdadeira palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos exorta. Se nós não tivermos as bases bíblicas daqui, nós vamos acreditar em toda a falsa doutrina, em todo o falso ensinamento, meu irmão. Então é momento de nós nos alicerçarmos com a palavra, é momento de nós alicerçarmos com a verdade e com a justiça, que essa palavra é aquela que nos salva, que nós vemos cada dia, meus irmãos, caminhar nessa palavra, porque a Bíblia está dizendo que surgirá muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Enganarão como? De que forma? Com as suas práticas pecaminosas, com as suas práticas errôneas, irmãos. Então, a gente tem que ficar em alerta, né? Vamos lá mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá em 2 Pedro, amém? Para a glória de Deus, ensinamento da palavra nesta noite, né? Capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e enganarão, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Quantos estão cada vez mais blasfemando o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho da justiça? Muitos não irão querer esta palavra, muitos não vão querer mais a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor ensina o crente a se afastar dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, que são água ungida, rosa ungida, lenço ungido, como todos nós sabemos e como todos nós conhecemos a verdade de Deus. Então a gente tem que ficar em alerta. E continuando aqui no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções ou práticas. Como a gente está vendo, muita gente está seguindo as práticas dos falsos profetas. Muita gente está caminhando, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Então, o caminho da verdade está sendo blasfemado, porque o caminho que Deus nos ensina é o caminho da salvação, é o caminho da vida eterna, não o caminho da riqueza, não o caminho que Deus vai dar 100%, 100 vezes mais, não, nada disso. Então o caminho que ele ensina é outro, é o caminho da justiça, é o caminho da vida eterna, é o caminho do céu, né? Só que os falsos profetas estão ensinando outros caminhos, né? E o povo está indo para outro caminho, o caminho que não é de Deus, o caminho que é o caminho da avareza, o caminho da soberba, né? Do orgulho. E por avareza, no versículo 3, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, aleluias, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Então o que está acontecendo hoje, igreja, né, que nós estamos vendo? A avareza, né? O povo está indo para a igreja para ficar milionário, rico, né? A avareza está cada vez mais aumentando na vida do povo, devido que os ensinamentos dos falsos profetas, esses ensinamentos estão fazendo o povo se perverter, né, e perder até a sua própria salvação. Jesus não ensinou isso. Como aqui está falando é Pedro, né, o apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro lá que Jesus chamou ele, disse para ele: Pedro, vem caminhar, Pedro, né, deixa tudo que tu tem. Quando ele chamou Pedro para ser pescador de alma, meu irmão. Chamou Pedro para salvar as almas do pecado, a resgatar as almas, tirar as almas do mundo, tirar as almas da mão do diabo.
né? Tirar as vidas da avareza, da soberba, né? Da riqueza. E Deus não chamou Pedro, Jesus não chamou Pedro para ensinar, para doutrinar ele de uma forma corrompida, não. Ele chamou Pedro para ensinar a verdade, a justiça, para Pedro curar, né, aqueles que estavam feridos, oprimidos, né, presos nas garras do diabo. Foi para isso que Deus chamou a Pedro. Como Pedro ensinou lá no livro de Atos dos Apóstolos, olha que Jesus aqui ensinou a Pedro, e depois Pedro, glórias a Deus, ele pregou a palavra. E ele ensinou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, glória a Deus. O que é que ele ensinou aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Ele ensinou o que aqui? Né? Ele ensinou aquilo que eu estou falando quase agora, no capítulo 3. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediram que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus, né, irmão? Então você vê que Pedro, ele estava ali no templo orando, né, e vê esse homem coxo desde nascença, veio pedir a ele algo, e Pedro deu para ele aquilo que Jesus ensinou, a salvação, né? A salvação. Eles precisavam de uma ajuda, mas não era uma ajuda financeira, era uma ajuda de levantar ele, de erguer ele, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, meu irmão? Pai do Senhor Jesus, todos, né? Glórias a Deus. Estou aqui para deixar uma palavra, né, para a igreja de Cristo, para a igreja de Deus, como sempre, né, irmãos? A respeito dos falsos profetas, né? Dos falsos que se dizem homem de Deus, que se titulam, né? Como a Bíblia diz, em Mateus capítulo 24, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Como nós estamos vendo aí, a cada dia, o amor do povo se esfriando para a palavra de Deus. E por esse motivo, irmão, a quantidade de falsos profetas é muito grande, devido ao amor do povo esfriar para a verdadeira palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos exorta. Se nós não tivermos as bases bíblicas daqui, nós vamos acreditar em toda a falsa doutrina, em todo o falso ensinamento, meu irmão. Então é momento de nós nos alicerçarmos com a palavra, é momento de nós alicerçarmos com a verdade e com a justiça, que essa palavra é aquela que nos salva, que nós vemos cada dia, meus irmãos, caminhar nessa palavra, porque a Bíblia está dizendo que surgirá muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão como? De que forma? Com as suas práticas pecaminosas, com as suas práticas errôneas, irmãos. Então, a gente tem que ficar em alerta, né? Vamos lá mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá em 2 Pedro, amém? Para a glória de Deus, ensinamento da palavra nesta noite, né? Capítulo 2, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresia de perdição, e enganarão e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Quantos estão cada vez mais blasfemando o caminho de Deus, o caminho da verdade, o caminho da justiça? Muitos não irão querer esta palavra, muitos não vão querer mais a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor. A doutrina do Senhor ensina o crente a se afastar dos falsos profetas, dos falsos ensinamentos, que são água ungida, rosa ungida, lenço ungido, como todos nós sabemos.
e como todos nós conhecemos a verdade de Deus. Então a gente tem que ficar em alerta. E continuando aqui no versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções ou práticas. Como a gente está vendo, muita gente está seguindo as práticas dos falsos profetas. Muita gente está caminhando, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade, né? Então, o caminho da verdade está sendo blasfemado, porque o caminho que Deus nos ensina é o caminho da salvação, é o caminho da vida eterna, não o caminho da riqueza, não o caminho que Deus vai dar 100%, 100 vezes mais, não, nada disso. Então o caminho que Ele ensina é outro, é o caminho da justiça, é o caminho da vida eterna, é o caminho do céu, né? Só que os falsos profetas estão ensinando outros caminhos, né? E o povo está indo para outro caminho, o caminho que não é de Deus, o caminho que é o caminho da avareza, o caminho da soberba, né? Do orgulho. E por avareza, no versículo 3, farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, aleluias, já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Então, o que está acontecendo hoje, igreja? Né? Que nós estamos vendo a avareza, né? O povo está indo para a igreja para ficar milionário, rico, né? A avareza está cada vez mais aumentando na vida do povo, devido que os ensinamentos dos falsos profetas, esses ensinamentos estão fazendo o povo se perverter, né? E perder até a sua própria salvação. Jesus não ensinou isso. Como aqui está falando é Pedro, né? O apóstolo Pedro, aquele mesmo Pedro lá que Jesus chamou ele, disse para ele: Pedro, vem caminhar, Pedro, né? Deixa tudo que tu tem. Quando ele chamou Pedro para ser pescador de alma, meu irmão. Chamou Pedro para salvar as almas do pecado, a resgatar as almas, tirar as almas do mundo, tirar as almas da mão do diabo, né? Tirar as almas, as vidas da avareza, da soberba, né? Da riqueza. E Deus não chamou Pedro, Jesus não chamou Pedro para ensinar, para doutrinar ele de uma forma corrompida, não. Ele chamou Pedro para ensinar a verdade, a justiça, para Pedro curar, né, aqueles que estavam feridos, oprimidos, né, presos nas garras do diabo. Foi para isso que Deus chamou a Pedro. Como Pedro ensinou lá no livro de Atos dos Apóstolos, olha que Jesus aqui ensinou a Pedro, e depois Pedro, glórias a Deus, ele pregou a palavra. E ele ensinou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, glória a Deus. O que é que ele ensinou aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Ele ensinou o que aqui? Né? Ele ensinou aquilo que eu estou falando quase agora, no capítulo 3. Pedro e João subiam junto ao templo, à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Glória a Deus, né, irmão? Então você vê que Pedro, ele estava ali, no templo, orando, né, e vê esse homem coxo desde nascença, veio pedir a ele algo, e Pedro deu para ele aquilo que Jesus ensinou, a salvação, né? A salvação. Eles precisavam de uma ajuda, mas não era uma ajuda financeira, era uma ajuda de levantar ele, de erguer ele, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, meu irmão?